Muito bem, meus amigos. Então, continuando aqui nos nossos estudos das ciências naturais do sétimo ano, né, terceiro ciclo aqui do ensino português, hoje nós vamos falar sobre a deformação das rochas. Então, vamos nessa. Qual a primeira coisa que nós precisamos saber sobre as placas litosféricas? É a relação dos efeitos, tá? Então, quais são os efeitos dos movimentos das placas tectônicas, ou as chamadas placas litosféricas, nas rochas? Então, o que que esses efeitos eles causam nas rochas? Então, como eu costumo falar, o tempo para a geologia é bem diferente do que nós entendemos por tempo. Então, o tempo na geologia é um tempo muito maior do que nós percebemos. Então, são muitas vezes milhares de anos para deformar as rochas. Então, essas forças, elas são imperceptíveis para a gente, exatamente por essa lentidão, mas elas vão atuando de forma contínua sobre as rochas. Então, ao longo desses movimentos, as rochas elas vão sendo submetidas a essas forças. E aí, dependendo das rochas, elas vão poder se manifestar de duas formas, como eu coloquei aqui para vocês. Então, as rochas ou elas vão ter um comportamento frágil ou elas terão um comportamento dúctil. Então, vamos passar aqui a entender o que são esses dois tipos de comportamento. Então, muito bem, o que é um comportamento dúctil? Então, o comportamento dúctil é aquele que as rochas elas sofrem aquelas pressões, mas elas não se fraturam, tá? Elas vão dobrar, mas elas não vão se fraturar. Então, esse é um exemplo do comportamento dúctil. Agora, no comportamento frágil, quando essas forças que estão submetendo as rochas, elas ultrapassam o limite de resistência dessas rochas, acontece a fratura. Então vocês podem ver aqui nessas linhas que as rochas acabaram se fraturando. Então, comportamento dúctil, elas não se fraturam, ou seja, elas ficam todas assim, encurvadas, e num comportamento frágil é ultrapassado o limite de resistência dessas rochas e elas acabam por se fraturar. Tá bem? Então vamos adiante. Então vamos lá, o que, que é uma dobra geológica? Então, uma dobra geológica é exatamente essa deformação aqui que as rochas estão sofrendo, exatamente por elas terem um comportamento dúctil. Então, elas vão sofrendo determinados tipos de força e elas, como apresentam esse comportamento dúctil, elas acabam dobrando. A isso nós chamamos então uma dobra geológica, tá bem? Vamos ver um pouquinho mais agora algumas questões sobre a dobra. Precisamos saber identificar alguns locais dessas dobras, tá? Então, temos aqui quatro pontos, na verdade três, porque dois se repetem, mas temos aqui quatro pontos para nós analisarmos, tá? Então, o primeiro deles, a chamada charneira. Charneira é essa zona aqui em cima de maior curvatura dessa dobra. Deixa eu pegar minha caneta aqui para a gente fazer algumas anotações, tá? Então a charneira é essa pontinha aqui de cima das dobras. Então aqui eu tenho outra dobra, então aqui eu tenho uma outra charneira, aqui eu também tenho uma outra charneira, tá? Então charneira é a zona de maior curvatura da nossa dobra. O núcleo é a parte mais interna da dobra. Então imagina que aqui a gente tivesse mais estratos, tá? Nessa nossa dobra aqui. O extrato mais interno aqui, a dobra mais interna desta dobra é a nossa, desculpem, é o nosso núcleo. Então, da mesma forma aqui, eu também teria um núcleo e lá, tá atrás aqui do vertentes, mas eu também teria um núcleo. Os flancos nada mais são do que as laterais da nossa dobra, então eles sempre estão sendo encontrados aos pares, né? Então aqui eu tenho flanco, aqui eu tenho flanco, então são as vertentes da nossa dobra, são essas lateralidades, tá bem? Bem fácil. Então, charneira, núcleo e os flancos, tá? Então, vamos avançar mais um pouquinho. Agora, nós temos que entender como ela está se dobrando, as rochas estão formando concavidades. Então, nós temos que perceber aqui três tipos de concavidade, agora, em relação à direção. Tá? Então, para onde essa concavidade estará virada, ela receberá um nome. Tá? Então, vamos lá. Então, eu sempre gosto de ensinar para os meus alunos esse truquezinho aqui, um truquezinho sonoro, digamos assim, para não errar. Então, essa concavidade aqui, ó, ela tá virada para cima, certo? Então a gente pensa assim, tá virada para cima,
ela só pode ser uma cavidade si-informe, tá? Então tem a sonoridade aqui do si com o si. Então a gente sabe que uma concavidade que está orientada, virada para cima, é uma concavidade do tipo sinforma. Logo, o oposto só pode ser uma concavidade virada para baixo. Logo, essa concavidade virada para baixo será uma concavidade do tipo antiforma. Então, por exemplo, aqui temos uma antiforma, aqui temos mais uma sinforma, aqui outra antiforma, aqui mais uma sinforma. Agora, muitas vezes, por conta do tempo, essas compressões das rochas, elas continuam exercendo uma força e fazem com que essa dobra que em algum momento poderia estar virada para cima, ela acabe virando para o lado. Então ela é uma concavidade que ela está nessa posição horizontal. Quando nós dizemos que quando nós temos essa concavidade orientada lateralmente, nós dizemos então que ela é uma concavidade neutra, tá bem? Então, concavidades virada para cima, sinforma, pode ser chamada também de sinclinal, também é possível encontrar essa terminologia, sinclinal. Da mesma forma que nós temos a anticlinal. Isso não é muito comum no 7º ano, tá? Encontrar essa terminologia aqui, sinclinal e anticlinal, mas também é possível. Então temos aqui uma concavidade virada para cima, chamada sinforma, uma concavidade virada para baixo, chamada antiforma, e aqui uma concavidade orientada lateralmente, chamada de neutra, tá bem? Então vamos avançar mais um pouquinho. Então olha só, aqui na prática, né? Ó, aqui tem uma concavidade, tá? A gente tem que, nesse momento aqui, ignorar um pouco esse bloco de rocha. Vamos acompanhar essa linha aqui, ó. Então, essa linha aqui está formando uma concavidade virada para baixo, tá? Vou até pegar a caneta aqui para a gente destacar bem isso. Deixa eu tirar isso aqui da frente para não nos atrapalhar. Então, ó, aqui está a minha concavidade, ó. Certo? Então, ela está virada para baixo. Agora, aqui, ó, vamos acompanhar, por exemplo, esse extrato aqui, ó. Está formando uma concavidade virada para cima. Então, seria uma concavidade sinforma, tá bem? Então, só para nós vermos aqui uma imagem na prática de como isso acontece na natureza, tá? Então, vamos avançar mais um pouquinho. Bom, falamos das dobras, vamos falar das falhas agora, né? Então, falhas ou chamadas de fraturas também. Então, o que é uma falha? É uma fratura, ou seja, a rocha, ela literalmente, ela se fraturou, ela se quebrou, ela se fragmentou. Lembra, as falhas, elas vão acontecer nos comportamentos frágeis, ou seja, uma rocha que é submetida a uma determinada força, essa força ultrapassa o limite de resistência e ela fratura. Só que aí é importante nós agora lembrarmos, e para aqueles que não lembram ou não sabem, à medida que acontece uma fratura, eu vou ter um plano de falha, tá? A gente já vai ver isso. E aí nós vamos ter que entender algumas coisas sobre os planos de falha. Então vamos lá. Então, vamos pegar aqui mais uma vez a nossa caneta. Então, olha só, o nosso plano de falha é essa linha imaginária aqui que nós estamos enxergando por onde a rocha se fragmentou, tá? Deixa eu botar no lugar certo ali, porque consegui errar a linha aqui. Então, vamos lá. Ó, então, aqui está o nosso plano de falha, certo? Então, eu vou ter que entender o seguinte. Se isso aqui é um plano, mesmo que ele vá ser de forma aqui imaginária, eu vou ter um lado de cima deste plano e um lado que vai estar apontando para baixo desse plano. Eu sempre ensino para o meu aluno o seguinte: pega essa linha aqui do plano e depois cruza uma linha aqui, formando 90 graus. Tá? Encontrei 90 graus, formei essa cruzinha, boto duas setas nas pontas. Logo, agora fica fácil. O lado do plano de falha que está apontando para cima, ele é chamado de teto. Então, todo mundo que estiver do lado de cima do plano de falha, ele é chamado de teto. Todo mundo que estiver abaixo do plano de falha, ou seja, para onde a setinha estiver apontando, nós chamamos de muro, tá? Então vamos ver aqui uma imagem que eu acho que fica um pouquinho mais claro para nós entendermos isso. Olha só. Então aqui nós temos 3 tipos de falha, que nós já vamos falar sobre elas, mas vamos pegar a primeira aqui de cima, tá? Então olha aqui, ó. Eu tenho o meu plano de falha aqui,
Então, eu tenho uma linha imaginária, certo? Tá aqui a minha linha imaginária. Vou fazer um pouquinho ela mais larga para a gente conseguir visualizar bem, tá? Vou até trocar de cor aqui para ficar mais claro ainda, para ajudar vocês. Então, vou fazer a minha cruzinha aqui, ó. Vou fazer uma cruz formando o meu ângulo de 90 graus. Boto a minha seta, e agora ficou fácil. Quem está do lado de cima do meu plano é o teto. Quem está do lado de baixo é o meu muro, tá bem? Por que é importante nós identificarmos? Porque olha só, quando aconteceu essa fratura aqui, deixa eu trocar aqui de novo. Quando aconteceu essa fratura, ó, existia aqui, vamos acompanhar, vamos pensar, esse extrato aqui, ó, tá? Esse extrato aqui, ele era contínuo aqui, certo? Só que como tem uma força exercendo aqui num sentido convergente essas rochas, ela se fraturou e acabou que esse grande bloco aqui, ele subiu. Ele foi para cima deste outro bloco. Então, uma coisa que é importante a gente analisar é: eu identifico o meu plano, eu identifico quem é o teto, quem é o muro, logo, quem está acima do meu plano de falha será o teto, e depois eu identifico o meu muro. Logo, agora eu vejo qual dos dois, teto ou muro, está acima, um em relação ao outro. Então, aqui o teto está acima do muro, tá bem? Isso aqui foi aconteceu, desculpa, por uma força compressiva, tá? Tinha uma força empurrando para cá, uma força empurrando para lá. As rochas se fragmentaram e elas acabaram se amontoando aqui, tá bem? Então, o teto acabou subindo no muro. Quando nós temos um teto acima do muro por conta das forças de compressão, nós estamos diante do que nós chamamos de uma falha inversa, tá? Então, falhas inversas, teto acima do muro. Agora, quando essas rochas elas estão sofrendo uma força distensiva, ou seja, tem uma força puxando uma para cada lado, está afastando esses blocos, aí nós analisamos de novo isso aqui, e quando eu estou diante de uma força distensiva, o que acontece é que o teto ele vai descer. Então, quando a gente consegue perceber essa questão do plano de falha, então, ó, mais uma vez, fiz o meu plano de falha, coloquei minha cruzinha, aqui está acima, está apontando para cima, é o meu teto, aqui está apontando para baixo, é o meu muro. Agora eu olho para o extrato, está aqui a continuação dele. Ó. Logo, o teto desceu. Se o teto desceu, eu estou diante de uma falha normal. Tá? E as falhas normais, elas são causadas por forças distensivas, por forças de distensão. Tá bem? Mas nós sabemos, lá pelo estudo dos limites, que nós também temos limites transformantes, ou seja, quando eu tenho as placas, né, deslizando horizontalmente, uma no sentido oposto da outra. Então aqui eu não tenho ninguém subindo ou descendo no plano de falha. Então aqui eu simplesmente não vou ter essa terminologia teto e muro, porque elas continuam no mesmo lugar. Elas só se deslocaram lateralmente. Quando essas forças de cisalhamento ou forças transformantes, como nós podemos chamar, elas fazem isso aqui, elas causam uma fratura, uma falha nesses blocos, nós dizemos que que nós estamos diante de uma falha de desligamento ou uma falha transformante, tá? Era como aqui, ó, se eu pensasse assim, ó, aqui tinha um extrato, mas o extrato agora, a continuação dele está lá em cima, né? Se a gente olhasse de cima, a gente estaria vendo uma coisa assim, ó. Certo? Aqui estaria um extrato e aqui estaria outro extrato, tá bem? Mas eles não tá subindo ou descendo, a gente está pensando uma vista de cima, tá bom? Então aqui a gente não fala em teto nem muro, porque eu não tive nenhum dos blocos subindo, nenhum dos blocos descendo, eles se deslocaram horizontalmente por conta de forças transformantes, ou que a gente também chama de cisalhamento, e aí nós estamos diante de uma falha de desligamento, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui em algumas, na prática, né? Algumas fotos aqui que eu coloquei para vocês. Então, olha só. Vou encontrar minha falha, tá aqui. Encontrei minha falha, vou fazer a minha cruz. 90 graus. Boto as setas e agora penso,
Qual seta está apontando para cima? Essa. Então, todo mundo que estiver do lado de cima daqui é o teto. Todo mundo que estiver desse lado é o muro. Agora, eu encontro um extrato que seja bem evidente que ele se movimentou. Esse branco aqui, ó, para mim ele é bem evidente. Ó, ele estava aqui e a continuação dele é aqui. Logo, o que aconteceu aqui? O teto subiu ou desceu? O teto desceu. Então eu estou diante de uma falha normal. O teto está abaixo do muro, tá? Vamos ver mais uma aqui. Ó, essa aqui está mais fácil de nós percebermos, tá? Aqui a dificuldade, que não é dificuldade, é só nós percebermos aqui que a falha aqui, ela está quase em pé, né? Mas dá para perceber aqui que ela está aqui um pouquinho inclinada para cá, ó, tá? Então vou até desenhar ela mais larga para vocês conseguirem ver. Mesma coisa, faço a minha cruzinha com o meu 90 graus, coloco as setas na pontinha. Então, por mais que seja bem sutil, essa aqui está apontando para cima. Então, aqui é o meu teto, essa está apontando para baixo, aqui é o meu muro. Tá? Então, agora eu pego um dos blocos e analiso mais uma vez. Ó, então, aqui, esse bloco está aqui e a continuação dele está lá. Então, o que aconteceu aqui? Teto desceu. Então, se o teto desceu, estou mais uma vez diante de uma falha normal. Tá bem? Eu acho que eu coloquei mais uma imagem aqui para vocês. Vamos ver. Aqui, tem mais uma aqui ainda. Então, ó, aqui tá bem evidente, né? O nosso plano de falha aqui, ó. Nosso plano de falha tá aqui, ó, certo? Então, mais uma vez, desenhei o meu plano de falha, fiz a minha cruzinha a 90 graus, boto as setinhas para me ajudar. Então, aqui é o meu teto, aqui é o meu muro. Acho um extrato que seja bem evidente, e aqui tem vários, né? Tem esse amarelinho, tem esse branco aqui que até parece umas ondas. Então fica fácil de eu perceber que, neste caso, o teto está acima do muro. Então, estou diante de uma força de compressão. Ó. Tinha uma força empurrando para lá, uma força empurrando para cá. Isso aqui se fraturou e o teto, ó, subiu. Então, estou diante de uma falha inversa. Tá bem? Então, bem fácil, tá? Chegamos aqui ao final da nossa aula de deformação das rochas.